Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje é um vídeo onde a gente vai falar aqui um pouco sobre a estrutura do projeto que foi criado, que a gente criou na aula passada usando o Create React App. A gente vai entender aqui um pouco melhor o que ele trouxe aqui pra gente, o que ele gerou, como que essas coisas funcionam, para aí sim, a partir daí, a gente vai começar a editar essa estrutura, alterar aqui o código para estar iniciando aí o desenvolvimento do nosso projeto. Beleza? Então eu estou aqui no VS Code, na pasta que ele gerou para mim, o que a gente abriu na aula passada e executou, aqui a gente executou abrindo o terminal. O terminal a gente pode pressionar Ctrl Shift e aspas, ou então aqui, se eu sair do modo tela cheia, na parte superior que a gente tem aqui, terminal, você pode clicar e clicar aqui um New Terminal, ele vai abrir esse terminal para a gente, e aqui eu executei o comando, eu vou criar outro aqui, só para não parar o que está executando, npm start, dentro do diretório do projeto, e aí ele vai executar esse projeto para a gente. No nosso caso, eu não falei de como parar esse servidor, mas é só a gente digitar aqui Ctrl C, eu clico aqui no terminal, se eu digitar aqui Ctrl C, ele para o meu servidor. Ele pergunta aqui se eu realmente quero terminar. Eu digito sim ou eu pressiono Ctrl C duas vezes e aí ele para o meu servidor. Para executar de novo, eu dou aqui o npm start, ele vai rodar para mim, certo? Então, voltando aqui no projeto, o projeto ele tem aqui alguns arquivos. Olha, até abriu aqui no browser meu. Vou fechar aqui. Voltar aqui no código. A gente tem aqui, dentro da pasta src, alguns arquivos, um app.tsx, app.test.tsx, app.css, index.css. A gente vai explorar isso aqui melhor, tá? Então a gente vai começar aqui primeiro por essa pasta public, que ele criou para mim, que se a gente olha dentro dela, tem aqui um arquivo, um favicon, um index.html, alguns logos, uns arquivos estáticos em PNG, manifest.json e robots.txt. Esse favicon, é um ícone em si, aquele íconezinho que fica na parte superior do browser, ou seja, esse aqui que indica qual página que está aberta. Então a gente tem aqui o React App, tem aqui o íconezinho do React, esse aqui é o favicon, A gente tem aqui também as logos, os arquivos PNGs, que são os logos do React. Aqui no meu index.html, se a gente dá uma olhada nele, a gente tem alguns comentários aqui, algumas coisas que o próprio Create React App trouxe para a gente, mas o de importante aqui, a gente tem no head, no cabeçalho aqui desse nosso documento HTML. A gente tem alguns arquivos, algumas tags meta, alguns links que linkam para alguns ícones, definição de viewport, definição de tema, alguma descrição do site, aqui na tag meta, a descrição desse website, porque basicamente, se a gente volta um pouco aqui no que é o HTML, a gente tem, ele é uma estrutura, ele vai declarar ali quais elementos essa minha página web vai ter, e a página ela tem um cabeçalho, e ela vai ter ali um corpo, abaixo desse cabeçalho. Então esse cabeçalho é definido aqui pela tag head, essa tag head aqui, é o cabeçalho. E a gente tem aqui também a tag body, que é o corpo aqui do nosso HTML. Então no cabeçalho a gente define essas coisas, a gente define, por exemplo, fontes que serão usadas, caso eu queira importar alguma fonte externa, ou eu queira importar algum script, alguma coisa, a gente faz tudo no cabeçalho. Define que essa tag meta, vem de metadata, ou seja, dados sobre a página, dados sobre o nosso HTML em si, e a gente tem o link também, que é para a gente, basicamente, que a gente usa para importar arquivos, importar o estilo, as folhas de estilo, enfim, a gente pode usar para importar scripts, enfim, várias coisas. E no body é onde a gente realmente cria a página, onde é o que vai ser exibido. Então é onde a gente tem aí todos os elementos HTML, que são muitos, para estar descrevendo e criando essa página aí para a gente, certo? Então, no que ele já gera para mim, ele gera, coloca aqui essa tag NoScript. Esse NoScript aqui é basicamente, caso o usuário tenha desabilitado no navegador dele, para o navegador dele não executar scripts, não executar o JavaScript, essa tag aqui vai ser exibida essa mensagem aqui, que o usuário tem que habilitar o JavaScript para executar no browser, para conseguir executar a nossa aplicação. E a gente tem aqui outra div, uma div com ID root. Essa div está vazia, mas ela é muito importante para a nossa aplicação React funcionar.
Beleza? Então, saindo aqui do index.html, a gente tem o manifest.json e o robots.txt. Esse manifest.json é um arquivo voltado para dispositivos móveis, né? Ele descreve aqui algumas coisas. Esse robots.txt é para os robôs de busca, né? Dos navegadores aí, do Google, enfim, os motores de busca. Lê esse arquivo robots.txt, mas a gente não vai entrar muito nisso aqui, tá? Então, saindo aqui da pasta public, a gente tem aqui o nosso SRC, né? O source aqui, que é o principal aqui da aplicação. E dentro dele, a gente tem aqui o index.tsx, né? Aqui no JavaScript a gente tem muito disso, um arquivo index, né? Esse arquivo index seria a raiz daquele diretório, né? Daquela pasta. Então, como a gente tem aqui a pasta SRC, a raiz dela, o arquivo inicial dela, é o arquivo index. Então a gente já vem direto aqui no index para dar uma olhada. E quando a gente olha aqui, né, a gente tem as importações, né, no JavaScript a gente faz os imports no início, né? Então a gente tem aqui algumas importações de alguns pacotes, né, do React, React DOM, do index.css, tem um arquivo CSS, a gente está importando aqui dentro desse arquivo TSX. E a gente vai falar melhor sobre o que é esse TSX. A gente importa aqui um app, né, que está vindo aqui do nosso arquivo app.tsx, o Web Vitals, e basicamente é só isso, né, que a gente importa. E logo aqui embaixo, a gente já faz aqui uma definição, né, de uma variável, a gente chama isso aqui de root. Ele recebe o React DOM, né, que a gente importou o React DOM. Na aula passada eu falei do React DOM, que ele é basicamente o responsável por pegar o nosso código React e renderizar no nosso browser, né? No caso aqui no cliente, na DOM, que é o Document Object Model, que é onde o código HTML é renderizado. A gente vai falar um pouco mais dessa DOM daqui a um tempo. Então, logo aqui embaixo, né, a gente faz aqui a definição da variável root, a gente usa aqui o React DOM, e o React DOM, eu vou estar explicando aqui melhor o que é esse DOM, né, que quando a gente está falando de HTML, a gente fala muito da DOM, a Document Object Model, que é basicamente o documento ali que gerencia, que é responsável pela nossa página HTML, pelo nosso documento HTML. Então, ele é um modelo, né, um Object Model, ou seja, ele é um modelo, um objeto que modela o nosso documento. E no React, né, falando aqui mais de como o React funciona, por baixo dos panos, o React cria para a gente uma virtual DOM, né? Então, se eu só voltar a câmera aqui, ele cria para a gente uma virtual DOM, que seria, a gente tem a DOM do browser e o React cria uma DOM virtual. E aí, toda alteração que a gente faz no nosso código, o React compara com essa virtual DOM, né? Ele verifica ali se houve alguma alteração, mas na DOM virtual. E se houver alguma alteração, se tem alguma diferença, se tem que fazer alguma coisa, o React aplica essas alterações na DOM virtual, usando ali todos os seus scripts, toda a lógica por trás daquilo, e depois que ele processou que as alterações que já fez na virtual DOM, ele replica na DOM original. E o ganho que a gente tem nisso é um ganho muito de performance, né? E é a forma que o React tem de funcionar, né? Porque o controle que a gente aplica sobre o React, né? A questão ali do uso dos hooks, de gerenciamento da página, é tudo feito e aplicado de forma excelente na Virtual DOM, porque o React tem controle sobre ela. E depois ele passa para a DOM original, que é a DOM do usuário, e o usuário não tem tanto essa sensação de processamento, porque o processamento de verdade foi feito na DOM virtual, e ele só pega o resultado na DOM original, né? Na DOM do browser, certo? Então o React DOM, a biblioteca React DOM, é ela que faz esse gerenciamento e dá Virtual DOM para a gente e replica essas alterações na DOM, tá? Então a gente usa aqui o React DOM.createRoot, eu vou criar aqui uma raiz, e essa raiz ela vai partir de algum elemento, né? Que elemento é esse? Eu dou um document, né? .getElementById, ou seja, eu estou pegando um elemento pelo ID, e esse elemento ele está definido aqui no nosso index.html, que é essa div aqui com o ID root, certo? Então eu pego, né, esse elemento aqui, a gente usa até um cast aqui no TypeScript, né, falando que isso que eu acabei de importar, que eu fiz esse document, né, .getElementById, é um HTML element, né, fazendo aqui a tipagem.
E esse root, né, depois disso eu dou um root.render, ou seja, eu vou renderizar algo e esse algo é o meu app, né? Esse app a gente está importando aqui do arquivo app.tsx, que é essa definição aqui com essa div, né, com esse que é aquele ícone lá do React girando e os textos que eu mostrei na aula passada, certo? Então, voltando aqui no index, né, a gente tem aqui esse react.strict_mode. O que é isso, né? Esse React Strict Mode, ele é basicamente um modo que roda somente de desenvolvimento, que ajuda a gente, né? Ajuda o desenvolvedor a encontrar problemas na aplicação. Então, no React, né, por padrão, na verdade, no React existem padrões de código que devem ser seguidos, né? Que eles julgam lá como um padrão que a gente tem que seguir. E aí o Strict Mode ele fica verificando isso. Então, se a gente fazer algo que é muito absurdo, o Strict Mode vai reportar isso para mim e vai dar um console log aqui no meu browser que está rodando aqui a aplicação. Eu tenho aqui esses erros que eu pausei, né, no início, que eu parei a aplicação e iniciei de novo. Mas aqui ele já está com um warning aqui, né? E, enfim, ele vai fazendo isso e vai guiando a gente em alguns problemas que a gente pode estar tendo e a gente vai tentando corrigir por causa do Strict Mode, né? Então, ele é muito importante, certo? Então, aqui no index.tsx, aqui abaixo ele tem esse report web vitals, que isso aqui seria basicamente, né, não aprofundando muito nisso, mas ele é basicamente uma forma da gente coletar dados de performance da nossa aplicação, né, do nossa página web. Então esse web vitals ele vai servir para isso. A gente não vai entrar muito a fundo nisso, mas só deixando claro aqui o que é, tá beleza? Então, a gente tem, né, dentro de SRC, a gente tem o index.tsx, que eu gosto de falar que ele é a raiz aqui da aplicação React, né, onde a gente inicia esse documento HTML, e eu falo que o app.tsx é a raiz, basicamente, da aplicação em si que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem sempre esses dois, né, o index.tsx, que pega tudo ali e coloca dentro dessa div, né? Porque se a gente dá uma olhada, a gente está criando esse root, está pegando o elemento, né? Aquela div com esse ID root aqui, e basicamente o que a React DOM está fazendo, né? Quando a gente dá aqui esse ponto render, é pegando todo o meu app e colocando dentro daquela div, né? E esse app, ele já vai estar, né? Claro, compilado ali no HTML puro. Então, a gente tem esse index e vai ter sempre o app.tsx, que é a raiz da aplicação. Então, aqui quando a gente parte aqui para esse app, né? Esse app ele já tem uma estrutura um pouco diferente, né? Porque se a gente dá uma olhada, ele é um arquivo .tsx, né? A gente não sabe muito o que é isso. E se a gente dá uma olhada, ele é uma função, né? Uma função app que retorna elementos HTML, né? O que pode soar um pouco estranho, mas essa é o resultado, né? Isso aqui é o JSX, né? Então, se a gente vem aqui no browser, né, na documentação do React, a gente tem aqui esse introduzindo o JSX, né? Aqui da parte de conceitos principais. O número 2 aqui já é introduzindo o JSX, que aqui ele vai falar um pouco mais do que é isso, mas é basicamente a junção do JavaScript nesse caso aqui, com o HTML. Então a gente juntou, né, o que foi feito, né, quando foi criada essa extensão JSX, basicamente a gente ter essa ideia de usar funções, né, usar o JavaScript para retornar esses elementos, né, nesse caso aqui são os elementos HTML. Então, o padrão, né, é o JSX, né, que é com JavaScript. E aqui, como a gente está trabalhando com TypeScript, a gente tem aqui a extensão TSX, né, que permite a gente fazer isso. Criar funções, essas funções retornam elementos. E isso é exatamente a definição de componentes, tá? Então, uma componente dentro do React é isso, é uma função que retorna algo visual. Então, entrando um pouco mais a fundo aqui no JSX, né, por conta de ser o JSX estar mais próximo do JavaScript do que do HTML, algumas coisas mudam, né, nesse HTML que a gente retorna. Como, por exemplo, essa div, no HTML puro, a gente falaria que ele tem só class, né, class app. Mas como a gente está no JSX, a gente já define o class name, tá? Então, isso vai se repetir em alguns casos onde
o nome do atributo aqui do HTML, ele tem, tipo, é junção de palavras, por isso que aqui a gente está usando esse camel case, né? Então tá o class, o N tá maiúsculo, por causa para a gente ter essa diferenciação nesses casos, porque no JavaScript é muito comum a gente ter ali o camel case, né? Essa notação, essa forma de escrever esses atributos. Então, outro exemplo que a gente pode ter aqui, por exemplo, nessa div, na verdade eu teria isso em um botão, né? Deixa eu só criar aqui um button. Esse botão, ele teria o atributo aqui, né? On click. E aqui o on click, ele é escrito em camel case, né? Não é com C minúsculo igual seria lá no HTML, por conta dessa diferenciação que o JSX, né, o TSX tem em comparação com o HTML, certo? Então tem algumas mudanças semânticas, né? Aqui na própria documentação do React, eles falam um pouco sobre isso, mas basicamente o que esse JSX faz no final, né? E ele tem até aqui uma comparação, que é basicamente o JSX quando ele compila, né, o que ele é equivalente, ou seja, esse elemento aqui, né, isso aqui é um JSX, né, a criação desse elemento, ou seja, é uma constante que recebe um elemento H1. Isso aqui seria equivalente a gente usar, né, o react.createElement, que lembra também, esse react.createElement lembra do HTML quando a gente usa o document.createElement. Ou seja, a gente está criando um elemento, né, aqui no createElement do React, a gente passa o elemento que é um H1, um atributo, né, o class name, e o child aqui, né, que é esse hello world, que é uma string. Então, ele tem ali suas semelhanças, mas dentro do ambiente React a gente vai usar sempre o JSX, né, nesse caso aqui o TSX, para estar criando aí essas interfaces, essas componentes, para a gente estar trabalhando com elas. Então, além disso, né, a gente vai ter aqui os arquivos CSS, né? Porque o CSS também aqui está bem simples, ou seja, é um arquivo que a gente define, nesse caso aqui a gente está definindo classes, né? Ou seja, .app-logo. Isso aqui é uma classe, né? E a gente referencia essa classe .app.logo em algum elemento HTML, né? Em algum class name aqui, a gente passa esse valor que refere, né, que remete a essa classe. Então aqui no ponto app, ele tem aqui, né, essa notação de chaves e aqui dentro as propriedades do CSS que a gente quer aplicar naquele elemento HTML, né? Então ele está definindo aqui bastante coisa. Como a gente não vai estar usando isso, eu não vou entrar muito a fundo explicando o que é cada propriedade, para que faz, porque nas próximas aulas aí a gente vai estar abordando, a gente vai estar criando as nossas interfaces e aí nelas a gente vai estar, né, eu vou estar explicando melhor o que cada coisa faz, como que funciona, enfim. Mas basicamente o que a gente tem que entender agora é que no arquivo CSS eu defino classes, né? Eu dou esses nomes, a gente tem aí os selectors, né, no CSS, ou seja, são formas de selecionar elementos e logo após a gente define quais estilos a gente quer aplicar naquele elemento. E aqui dentro do arquivo, né, do arquivo TSX, eu importo o arquivo CSS e aí aquelas classes que eu defini serão aplicadas dentro desse arquivo. Beleza? Então, para essa aula é isso, né? Pensei aqui em estar abordando, em estar explicando como essa estrutura funciona, né? Como que ela está organizada para facilitar nas próximas aulas aí, onde a gente vai estar abordando aí melhor e trabalhando aí, editando realmente, de fato, essa estrutura. Tranquilo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.